e vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal. Hoje nós vamos começar o capítulo 19, tá? Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa última aula. Tá todo mundo olhando aí? Compartilhado? Sim. Sim. Boa noite, pessoal. Tivemos probleminhas técnicos para entrar. Não consegui entrar pelo computador, não. Tá pelo celular. Noite. Eu tirei a senha, tá? Você geralmente só faz o login. Tá? Talvez tenha sido o login. É pelo login. Você tentou entrar pelo o teu login ou o meu login? Eu só cliquei direto no link. Aí Ah, ele por aí isso ele. puxou o seu. Às vezes ele bloqueia mesmo. Quando tem dois logins, mas às vezes ele libera. Então vamos lá. Eu acho esse capítulo, ele é muito atual, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cacho de uvas nas sagas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e mal, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração, né? Então hoje a gente vê aí na internet, YouTube, Instagram, redes sociais, né? Em rádio, né? Tem uns amigos meus estrangeiros, eles sempre falam: Nossa, como vocês gostam de escutar coisas religiosas, né? Então tá na igreja, tá no rádio, tá na televisão, YouTube. Só que existe maus profetas, né, pessoal? Existe pessoas, né? E como é que a gente vai saber esse mau profeta? Tem que fazer uma lista? Não, né? A gente tem que ter essa capacidade de diferenciar, né? Quando a pessoa tá agindo de má índole, com as crendices das pessoas, com a religião, quando a pessoa tá de boa índole, né? E isso a gente vê muito. O cristianismo, ele é uma religião muito simples de seguir, tá? Você não precisa ter um conhecimento, uma leitura muito forte. Jesus, ele sintetizou muito como uma religião que, se alguém te der um tapa, você não vai dar um soco nele, você vai dar a outra face. Ele ensinou com os exemplos, né? Contando as histórias. Então, se você vê o Jesus, que foi o grande ser iluminado, que veio aqui, o Filho de Deus, que ele falou: se você recebe um tapa na cara, você tem que dar outra face para levar outro tapa, né? E aí vem um líder religioso que diz que bandido bom é bandido morto. Ninguém gosta de bandido, né, pessoal? Mas um líder que diz isso, que se diz cristão, que faz sinal de arma, né, que prega racismo, que prega intolerância religiosa, que você só vai para o céu se for na igreja dele, né, que prega discriminação de gênero, raça, cor. E essa pessoa é um mau profeta, né? O que ele está botando na boca é do coração sujo que ele tem, né? Porque ele fala aqui, ó, por quanto a boca fala do que está cheio o coração. O coração dele tem maldade, ele está colocando a maldade. Então isso aí foi uma coisa escrita há muitos, né? Muito tempo atrás, mas é muito atual para os nossos dias, né? E ele fala: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha. Então eles falam que são os filhos de Deus, que está seguindo o que Jesus pregou, né? E que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los pelos seus frutos, pelo que eles falam, né? O que eles estão pregando, né? Nós temos que ter essa capacidade. Podem colher-se uvas nos espinhadeiros ou figos, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir.
bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, né? Então, ele está se referindo aos pastores, que a hora deles vão chegar. E isso é a forma que eu entendo, né? Conhecê-los, pois, pelos seus frutos. Então, o que é que eles pregam? Qual a ação dele? Se Jesus prega a simplicidade, como ele está lá? Tá? Ele prega também a simplicidade. Tem um amigo meu que foi fazer uma manutenção numa igreja muito conhecida, e ele falou que um dos líderes religiosos chega de helicóptero, né? E aí o pessoal da limpeza que faz a manutenção, todo mundo tem que baixar a cabeça quando ele passa no corredor. Ninguém pode olhar para ele. Será se isso é ser simples? Esse fruto que ele está demonstrando é o fruto do cristianismo? Jesus pregou isso, né? Em algum momento ele deixou a, explícito que seria isso, né? Então a gente vê que esse fruto, né? Esse líder religioso, né? Ele na verdade é um falso profeta, né? Então a gente vê muito isso, tem que ter muito cuidado. Ah, mas tem não sei quantos milhões de seguidores, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso, né? Com os falsos profetas. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, né? Então, muito desses falsos profetas, eles falam que são seguidores de Cristo, que estão aqui pregando o cristianismo, né? Só que o cristianismo prega intolerância, né? Olha como Jesus tratou a prostituta quando foram jogar a pedra pela lei, né, dos judeus, né? Ele tratou com total tolerância, né? Então, as pessoas que pregam isso, com certeza não são cristãos, apesar de falarem que são seguidores, né? Que falam o nome de Jesus, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente. Os falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir e, se possível, os próprios escolhidos. Então, falam super bem, né? Tem uma forma de falar que engana as pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Eu sempre falo que as palavras, elas emocionam, mas os exemplos é que arrastam. Então, a gente tem que ver como são os exemplos deles. Vivem na simplicidade, né? Tratam todo mundo com tolerância, ou são intolerantes, pregam ódio. Aqui foi de onde eu tirei, né? Do site da internet. E agora a gente vai para o capítulo 22. Pessoal, aqui eu faço só um pequeno resumo, tá? Eu sempre recomendo ler da fonte. A informação ela sempre tem que ser lida da fonte. E o Kardec ele sintetizou muito quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, assim, eu vou conseguir ler em 2 dias? Eu sempre recomendo esses livros do Kardec, que são os primeiros livros do Espiritismo, os livros bases. Eu sempre recomendo ler aos poucos, tá? Ler 5 páginas todo dia, 3, 4, né? Vai lendo aos poucos, tá? Alguns capítulos não são uma leitura tão fácil, né? Então tem que ler sempre aos poucos. Não separei, não separeis o que Deus juntou. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disserem: será permitido a uma mulher despedir? Será permitido a um homem despedir sua mulher? Por qual motivo? Ele respondeu: não deixe que aquele que criou o homem deixa o princípio, os criou macho e fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só. Não separe, pois, o que Deus juntou.
Mas por que então retrucou eles? Ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que se despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, que aquele que desposa a mulher do outro, despediu também comete adultério. Então ele fala aqui, né, sobre o divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato já está separado. Não é contrário a Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles seus chefes, que por autoridade própria em nome da religião, ou imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria o erro, porque nesses casos o divórcio há objetivamente unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disserem: será permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Essas perguntas os fariseus eles faziam no intuito de Jesus responder, né? E com essa resposta de Jesus, eles começaram a criticar Jesus, né? Eram perguntas de pegadinhas. Tipo, se responder assim, eu vou fazer essa reclamação e espalhar que ele é uma pessoa de má índole, né? Que não segue a lei. Então eram perguntas de pegadinhas para ele. E ele respondeu: Não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Né? Não separe, pois, o que Deus nos juntou. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo. Só para finalizar um pouco, né? Existe muitas igrejas que são contra o divórcio, né? E outras são a favores, né? Isso é uma questão mais cultural, né? Hoje a religião já aceita o divórcio, né? Eu acho que o último país do mundo a aceitar foi aqui o nosso vizinho, o Chile, que foi em 92, né? Mas eu penso que quando duas pessoas já não são juntas, tá? Já não tem mais o que separar. Né? Em um casamento, eu sempre falo que é uma sociedade, é uma coisa complexa. Tá? Um tem que ajudar o outro. Se um sobe no outro, prejudica o outro, né, os dois afundam. Agora, se um ajuda o outro e o outro ajuda, né, aí os dois se levantam. Né? É uma sociedade, é como ter uma empresa de sociedade. Né? E é uma forma que você aprende muito a conviver com o ser humano. Porque muita coisa você não tem que impor. Algumas coisas você tem que recuar, né? Outras coisas você ganha. Né? Se você ganha sempre todos os debates, os problemas que vocês vão ter numa vida de casal, você está prejudicando o teu parceiro, né? Você está deixando ele mais vulnerável. Então, assim, é uma coisa complexa, é uma sociedade, é como dois sócios de uma empresa. Você tem que estar na mesma frequência para dar certo, né? E tem que ter a empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, né? Convivência com nós, seres humanos, não é fácil, né? Nós temos muitos defeitos, né? Muitos defeitos mesmo. Então, eu olho o casamento como uma prática da nossa evolução espiritual, porque a gente acaba aceitando os defeitos da outra pessoa, né? E ajudando aquela pessoa a evoluir. Né? É uma prática de evolução espiritual, do meu ponto de vista, né? Que a gente começa a ter empatia, né? Começa a aceitar os defeitos da pessoa, começa a conviver todo dia, né? Então é uma prática de uma evolução moral, do meu ponto de vista, né?
e um sempre ajudando o outro. Ah, toda relação é assim, um sempre ajudando o outro? Não. Eu vejo aqui na minha família mesmo, tenho parentes que casaram e eu vejo que um está ajudando o outro, um está afundando o outro, né? Mas estão juntos lá, né? Alguma coisa vão aprender depois de desencarnarem nesse purgatório, né? Que quando você não escolhe a pessoa certa, você tem muita dor de cabeça. Quando você escolhe a pessoa certa, né, a vida fica mais colorida, né? Então é um teste de empatia e convivência com o ser humano, do meu ponto de vista, do casamento, né? E aí, quando você tem filho, é a continuação disso, né? Porque vem um filho, uma criança, um bebê, mas já é um espírito antigo, cheio de defeitos. E aí lá vem a gente também aprender a conviver com esses defeitos, né? A gente nunca pode impor, né, na força nada, né? Conviver e tentar melhorar aquele espírito que vem como o nosso filho, né? A função do pai e da mãe é sempre evoluir, né? Recebemos um filho, né? A ideia é entregar ele melhor do que chegou. A missão do pai e da mãe sempre foi essa, né? Se a gente entrega pior, nós vamos ser cobrados. E aí os iluministas franceses, os filósofos, eles diziam que o ser humano nasce puro, a criança é pura. É o homem, o meio que corrompe. Eu acho que eles nunca tiveram filho, tá? O filho é um espírito antigo, que vem com defeitos, com qualidades, né? Que a gente só tem que podar e melhorar, né? Não tem essa questão de pureza. Talvez eles nunca tiveram um filho na vida. Então vamos passar aqui, né? Como nas suas pegadas caminhaste grande massa de povo, Jesus voltando-se disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, seus irmãos, tios, vós, né, botei mais algumas palavras, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que vocês entendem como aquele que não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher? O que vocês acham? A gente tem que odiar os pais, os parentes? Seria isso? Não, pelo contrário. Né? Eu acho assim, nem sempre os nossos pais são pai por afinidades, né? Às vezes a gente pega irmãos, vizinhos, tios, avós por afinidade. São espíritos que já estão muito conectados a muitas encarnações. Mas Uhum. às vezes você tem uma ex-esposa de outra vida que vai ser sua mãe, e ela já vem no inconsciente com aquelas feridas, né? E aí Veio você vai ter combinado lá uma. de pagar. Oi? Já veio combinado lá de cima para Isso. passar de novo uma outra vida, entendeu? Para acertar arestas que ficaram pendentes numa vida passada. E aí, com certeza, né, não vai ter um amor de mãe para filho e de filho para mãe. Isso vai gerar sofrimento. Eu entendo nesse ponto, né? Então, talvez Jesus esteja falando assim: o sofrimento é o que vai depurar a gente, é o que vai fazer a gente evoluir, né? Então, venham os que estão sofrendo. Algumas coisas a gente aprende com o sofrimento, né? E existem espíritos que poucos que conseguem, são iluminados, conseguem amar, né, sem sofrimento, mas 99% do ser humano nós aprendemos pelo sofrimento. Né? Aprende Então, pela dor. quando a gente está no processo de dor, de sofrimento, muitas pessoas acham, nosso karma, ali é uma evolução, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, eu nem sabia desse livro, e ela falou assim: Olha, eu li um livro do Chico Xavier que estava passando um espírito lá, os espíritos passando lá, ensinando, e tinha um mendigo.
na rua. E aí o espírito perguntou: nossa, o mendigo estava doente, com fome, na rua, lá para ver uma cara de sofrimento. O espírito falou: nossa, essa pessoa ela deve ter aprontado muito em outra vida e agora está pagando os pecados, né? Aí o espírito de luz falou para ele: não, ao contrário, isso é um espírito evoluído. Ele não está pagando nenhum pecado. Ele nunca teve essa experiência de nascer, né, de viver na rua, de ter esse sofrimento, e ele pediu, né? Ele pediu como uma opção de evoluir mais, de aprender mais, né, com a dor. Então, às vezes a gente olha ou está passando por uma situação de problema, de sofrimento, que a gente acha que é um castigo, mas aquilo a gente está mudando de série, né? A gente está evoluindo mais, né? A dor ela cura muito a gente, faz a gente evoluir. Né? Achei super interessante isso, né? E o espírito falou: não, esse é um espírito que foi, foi, foi muito bem nas últimas encarnações, tá? Espírito de luz, mas ele pediu isso porque ele queria evoluir mais, ele queria sentir essa dor e essa experiência. Então, Vai nem. fazer a gente enxergar com outros olhos, né? Agora. Oi? Vai fazer a gente enxergar com outros olhos. Isso. A gente viu numa das aulas do Livro dos Espíritas que o Kardec ele falava assim: todos nós vamos ter que passar por todas as experiências possíveis, né? Eu entendo assim que nós vamos ser pobre, rico, loiro, branco, negro, asiático, índio, né? Nós vamos doente, não doente. O Kardec, o Espírito de Luz respondia para o Kardec. A ideia é nós passar todas as experiências possíveis, cego, não cego, deficiente, não deficiente, né? Então é na experiência que a gente aprende, né? Se eu falo aqui uma teoria e não mostra a prática, ninguém vai aprender, né? É na prática, quando você vai executar que a gente aprende, né? Se eu falo para todo mundo: ó, o jogo de futebol é assim, assim, assado, e nunca ninguém conheceu, a gente não vai aprender, né? Agora, quando for jogar o futebol, aí sim, vai aparecer as dúvidas, um derrubou o outro, opa, o que é que acontece? Ah, tem que ter um juiz. Então é na experiência que nós vamos aprendendo. E nem sempre o que parece tão óbvio para gente, né, é a verdade. Nós ainda não somos espíritos evoluídos, né, como o caso do mendigo, né? Nós ainda não conseguimos ver acima do que nossos olhos estão mostrando, né? Então vamos lá, na estranha moral. Disse-lhe outro: Jesus, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu Não tá, tenho em minha casa. Opa, alguém falou alguma coisa? não tá aparecendo. Ah, caiu? Não, não É, está aparecendo a escrita, Deixa não. eu, deixa eu voltar aqui. Pronto. Apareceu aí, né? aí, Apareceu. Bom, obrigado por Apareceu. avisar. Vamos lá. Aí Jesus respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charua, olha para trás, não está apto para o reino de céu, né? Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da minha vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Eu acredito que esse livro que eu estou lendo, eu achei bem interessante que ele fala assim. Ele fala uma linguagem meio do físico, né? Apesar dele ser médico, ele gosta muito de epigenética, física quântica, então ele fala assim: nós somos feitos de elétrons, prótons e nêutrons, né? São que, num sentido religioso, a gente falaria são feitos de partícula divina. E esses elétrons, prótons, nêutrons, essas partículas minúsculas que formam nosso ser, né? Eles não foram feitos para ficar se preocupando. Amanhã eu vou ter que pagar o boleto. Ah, não consegui um emprego.
Ah, esse emprego tá ruim. Ah, isso aqui. Eles não são feitos para gastar energia com com o mundo material, né? O livro, ele achei bem interessante essa linguagem. Ele diz o seguinte: quando você se conecta com o mundo espiritual, com o mundo quântico, né, aí você recebe a informação. E aí você consegue se equilibrar melhor e ter uma visão que os olhos não te mostram. Né? Aí ele explica como é que você faz isso, mudando a frequência, né, das tuas ondas cerebrais. Né? Quando a gente, então agora nós estamos consciente, falando, pensando, nós estamos em beta. Quando a gente começa a meditar, nós ficamos em alfa. Né? Quando a gente está quase dormindo, é em teta. E quando a gente dorme, é em delta. Então, o objetivo deles, ele faz vários tipos de exercícios para a gente chegar nessa mudança das ondas cerebrais. A partir do momento que a gente muda, a gente desconecta com o mundo material e recebe a informação do mundo espiritual através da frequência. A gente sabe que a frequência, tá? O que é uma frequência? É uma informação. Quando eu estou ligando a rádio, rádio rock 92, pronto, é a frequência. Ah, eu quero a 102, a rádio Kiss 102 alguma coisa. É a frequência. Então a frequência ela sempre traz uma informação. Então, quanto mais a gente se conecta com esse mundo espiritual, menos se preocupa, resumindo. Eu falei uma linguagem mais de físico, né? Mas assim, resumindo, de filósofo seria assim, quanto menos a gente se preocupa com o mundo material, com os problemas na nossa vida, mais as portas se abrem e mais a gente expande a consciência. Tá? Traduzindo isso para a filosofia, seria mais ou menos isso. Né? Se você tirar um dia amanhã e fizer o teste, quanto tempo você se preocupa, pensa em questões de mundo material? Ah, esse trânsito não tá legal. Ah, eu vou chegar atrasado e tal. Ah, eu preciso dessa promoção. Ups, recebi uma multa, como é que eu vou ter esse dinheiro para pagar? Ah, meu chefe é um saco, não aguento ele. Então, quanto mais, se você tirar um dia e observar, mais de 60, 70% das nossas preocupações são desse mundo material. Tá? A partir do momento que você desconecta com essas preocupações, a vida começa a andar para gente. Essa é o que eu penso, né? Que seria. Ah, mas eu tenho um boleto, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho a faculdade da minha filha, eu tenho meu plano de saúde. Só as coisas acontecem. Não se preocupar não significa que você vai cancelar teu plano de saúde, a faculdade do seu filho, né, a prestação da casa, do carro. Mas a partir do momento que você desconecta com aquilo, as coisas acontecem. A partir do momento que você foca muito nessa preocupação, as coisas não vão acontecer. Né? Então a gente tem que estar ligado muito com isso. E se vocês observarem, quando vem uma bomba para a gente, nós mudamos a frequência, e aí no outro dia já vem outra e outra e outra, e aí vem uma sequência grande assim que te deixa arriado. Mas se a gente deleta todas essas preocupações, as coisas vão ser resolvidas, tá? Na hora certa e no tempo certo. Não é fácil, não. Oi? Não é fácil, não. A gente Não, faz. não é fácil. Eu concordo com você, Helena. Não é fácil. A gente tem uma vida muito corrida, com muitas preocupações, como eu falei, né? E a gente, por exemplo, plano de saúde, faculdade do filho, o aluguel, o condomínio, conta de água, conta de energia. Não é que a gente esteja focado em ficar rico e só pense em dinheiro, mas essas preocupações, elas pioram as portas que vão abrir para a gente. Né? Como é que eu vou melhorar isso? Exercitando. Tá? E como eu falei, se vocês observarem, quando vem uma paulada, ela nunca vem só.
A gente baixa a frequência, começa a se estressar, né? Baixar a frequência é começar a pensamentos como de preocupação, de medo, de angústia, né? E esses pensamentos, né, acabam trazendo mais coisa. Então, quando vem uma paulada e a gente baixa a frequência, em seguida já vem duas, três, quatro, cinco, até a gente cair. Vocês podem observar, né? Então, quando vem a paulada, a primeira coisa é não se preocupar, as coisas vão ser resolvidas. A teoria é fácil, mas a prática, a gente tem que. É tentativa e erro, né? Ó, consegui escapar dessa preocupação. Ótimo, ganhou um degrau. Aí vem um ano depois, vem uma paulada mais forte para testar. Mas se vocês tentarem fazer isso, de não gastar energia com as preocupações do dia, não significa que vocês não vão atrás de pagar as obrigações, tá? Significa que se você desconectar dessa energia, as portas vão se abrir e vão. Você E não no pode final do focar só mês, nisso, né? é, Ficar. e no final do mês as coisas vão chegar que você vai ficar impressionada, tá? Porque o nosso universo é tudo energia. Então, se a gente consegue seguir a energia, a gente vai suave. Se a gente se preocupa muito, aí nós pegamos a turbulência. Começa a atrair, né? Você começa só a pensar nisso, você começa só a atrair essas coisas. Isso. Você pode ver, quando vem uma paulada, por exemplo, bati um carro, a pessoa se estressa. Aí já vem um negócio do emprego, já dá outro BO. Aí já vem não sei o que na família, já dá. E aí já vem uma paulada atrás da outra. Pá, 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 pá. E o que que a pessoa acontece? Acaba adoecendo. Aí Verdade, pede verdade. repouso e volta. Então, Isso daí eu aprendi na dor. eu tento hoje não me preocupar com umas coisas. E no final do mês as coisas acontecem. Tá? É isso Tem, aí. tem mês que eu consigo surfar na onda tranquilo, tem mês que leva a paulada, mas a vida é assim. Entrando no cartão e, né? Outro mês entra no cartão e assim vai levando. Isso. E aí, quando entra no cartão, é suave, é 600% de juro ao ano, né? Dá até É, cadeia isso. Se fosse em outro Daí, país, daria até cadeia para a empresa. Mas. daí que dá um curto-circuito mesmo, né? Explodir tudo aí, meu Deus. Então, a grande tarefa que eu vou passar para vocês, sempre passo isso, né? Não só para vocês, para mim também. É não se preocupar com os problemas mudando do dia a dia, tá? Aí, repetindo, não se preocupar não significa que no final do mês eu não vou pagar, não vou arcar com as minhas responsabilidades. Significa que você vai abrir outras portas que vão ser tudo resolvido na hora e no momento certo. Não na hora e no momento que a gente quer, mas na hora e no momento certo. É uma atividade bem muito boa para a gente fazer. E aqui ele fala: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Jesus, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Depois lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Contra ti, vai anunciar o reino de Deus. Que pode significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. A consideração, as considerações presentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura que ele considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, sentido profundo que só o conhecimento mais complexo da vida espiritual podia tornar perceptível. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito e vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Portanto, somente lá transcorre a verdadeira vida. Né? É,
Jesus ensinava por histórias, né? Parábolas, né? Então, cada história, parábola, ela tem um significado e às vezes nem sempre é o que a gente entende se for interpretar de palavra por palavra, né? Então, aqui nesse sentido, ele colocou isso aqui, né? Nós colocamos, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. O que seria no corpo, né? Tem várias formas de interpretar isso. No meu ponto de vista particular, tá? Esse corpo não seria nossas coisas mundanas, né? Nós temos muitas coisas mundanas. Nós temos que pagar aluguel, condomínio, prestação de carro, plano de saúde, faculdade da filha, escola, né? Talvez não seja isso, tá? Essa é a minha forma de interpretar, tá? Então, pensa no espírito, que as portas vão se abrir, né? Agora tem outras formas de interpretação, se alguém quiser colocar alguma, né? Como era por parábolas, histórias, então tem infinitas interpretações, né? Eu acho que em cada momento da vida a gente vai interpretar de um jeito. Concordo, isso aí. Até porque o mesmo homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Exatamente. É, como diria Heráclito. E aí ele fala aqui, ó, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Portanto, vim separar de seu pai o filho, e de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. O homem terá por inimigo da sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e o que eu desejo senão é que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Eu gosto muito dessa aqui, ó. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Cadeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha ao contrário, né? Sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na sua casa. Aqui eu botei a foto, né? Essa palavra ela não é muito usada no nosso idioma, né? E já depois que as redes elétricas iluminam a nossa cidade, já não se usa muito, né? A candeia é o que está aqui na foto, né? Você vai botar uma candeia, digamos, embaixo da sua cama? Não, né? Quando falta energia, a gente tem que colocar numa parte alta para iluminar toda a casa, a sala, a cozinha, né? É mais ou menos isso que ele fala. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entre vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, eu acho que a luz deve ser colocada no lugar certo, a forma que eu interpreto, né? Que a luz deve ser colocada no lugar certo para que ilumine todos. É, a iluminação, do meu ponto de vista, é o conhecimento, né? Como eu falei, e como o Marcos disse aí, né? A gente interpreta de várias formas, dependendo da época da nossa vida, né? A minha forma de interpretar isso, se alguém depois quiser compartilhar diferente, tá? É o conhecimento, é a luz. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que passar essa luz. Quanto mais conhecimento a gente passa, mais luz e conhecimento a gente ganha, né? E não esconder só para a gente, né? Essa é a minha interpretação, né? Alguém quer compartilhar alguma forma diferente? Não, até porque o, o conhecimento ele só vai fazer sentido mesmo se ele for disseminado, né? Quanto mais pessoas estiverem com a mesma linha de pensamento, pensando mais elevadamente,
vamos colocar assim, mais a gente melhora a qualidade das ideias. E a gente só melhora a qualidade das ideias se todo mundo evoluir também nos seus pensamentos, né? Então, Mu- você Mudando a falou, tá frequência, corretíssimo. controlando o pensamento, né? Essa evolução nossa é dia a dia. Mudar a frequência, controlar os pensamentos. Se a gente não muda a nossa frequência, não controla o nosso pensamento, nós somos como animais, né? Que aí não tem vontade própria, quer uma coisa, tem que ser feita ali, naquele momento, né? Então a gente tem que sempre controlar pensamentos, emoções, né? Pensamentos, frequência, nossas emoções também, né? O medo. O medo é uma emoção que paralisa, né? E a partir do momento que você começa naquela frequência do medo, é uma frequência baixa, que atrai uma energia ruim, né? E afunda você, né? Ah, eu tenho medo da violência, tenho medo de ficar sem emprego, tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo de ser assaltado, né? Se a gente observar, as pessoas vivem com medo, né? Então a gente tem que mudar essa frequência. Isso aí vai adoecendo a pessoa. A gente vê vários casos É, de pessoas aí com síndromes do pânico, tudo por causa disso, né? Ela não acaba não conseguindo controlar os seus próprios pensamentos, só o que ela está plasmando para ela, né? Isso, o medo é uma frequência que, assim, ela é muito popular. Eu vejo muitas pessoas viverem com medo. Então, os amigos meus que fizeram faculdade comigo, eles tinham muito medo de perder o emprego. E a maioria perdeu. Os que tinham medo perderam. Impressionante. Os que mais tinham medo de perder emprego foram os que perderam o emprego. Porque você acaba atraindo o que você está com medo, né? Então as pessoas vivem com medo, é impressionante. Uma vez eu fui fazer uma trilha e tinha uma amiga minha. É uma trilha bem simples, assim, quase não tinha verde, num parque de prefeitura daqui de São Paulo, que tinha mais concreto, asfalto do que verde, e ela estava com medo de algum animal selvagem atacar ela, né? Probabilidade era mesmo de um tubarão sair da grama e atacar ela, mas ela estava morrendo de medo. Então a gente vive com medo, né? E é interessante que o medo ele passa de pai para filho, neto, porque quando a gente é criança, e a gente pega aqueles medos do pai. Ah, medo disso, medo de não ser bem sucedido, medo de não conseguir um bom emprego, medo de não ser aceito numa turminha, medo de não ser aceito na escola. Então eu vejo muitas pessoas, mais de 50% das pessoas que eu conheço, elas têm medo. Medo de não casar, medo de não ter filho, medo do namorado terminar, né? Então a gente tem que controlar isso, né? Isso gera frequências baixas que fecham as portas para a gente e a gente acaba afundando como ser humano. A gente acaba aprendendo com a dor, né? E aí existem essas doenças que hoje são as doenças que antes não existiam, né? Síndrome do pânico, ansiedade, que aí provoca vários distúrbios em órgãos nossos, no cérebro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estresse. Mas é impressionante, meus amigos de faculdade, a maioria tinha medo de perder o emprego e eles perderam, né? Eles tinham problema de gastrite por causa desse medo, né? Eu vejo outras pessoas com medo da violência. E aí, quando você conecta esse medo com os programas, tem programas aí dessas emissoras que só mostram violência. Ontem eu estava na praia e em casa não tem televisão. Liguei a televisão para assistir o jornal. As 5 últimas notícias era de morte. Não sei quem esfaqueou, assaltou, violentou, estuprou. Peguei e desliguei, né? Então, se você ficar se conectando com isso, você nem sai de casa, né? Se a coisa Então, acontecer,
a gente tem que ter a ideia porque já era predestinado para acontecer, né? Eu tive 2 problemas na minha vida de assalto. E os 2 não aconteceu, impressionante. O primeiro era estudante, eu tinha um passe, que era um vale transporte de estudante, que eu acho que era metade do preço, na época eu devia valer uns R$ 2, no bolso e só meu documento. Chegou o ladrão, né? Começou a conversar comigo, eu sabia que o cara ia me assaltar, tudo, mas eu tava muito tranquilo porque eu não ia me estressar com causa de R$ 2, né? Na época. Na hora que ele falasse era um assalto, eu daria pra ele ia embora, depois ia na casa do amigo meu, pedia um vale e ia pra casa, né? E ele conversou, tal, teve uma hora que ele perguntou: "O que é que você faz?" Eu falei: "Ah, sou estudante." Ele esperou perguntar, eu sabia que ele era ladrão. Ele falou: "Sabe o que eu faço?" Eu: "Não, sou ladrão." E aí eu falei: "Respeito, cada um faz o que quer." E continuei conversando com ele, né? E aí ele começou a ter medo. Aí ele falou: "Você tá duvidando?" Eu: "Não, você falou." Aí ele puxou uma faca que parecia aquelas espadas de esgrima, né? Um negócio que eu acho que eles vão afiando para ficar fininho e botar na cintura, né? Aí eu: "Nossa, nunca vi isso." Aí, como é que você fez Então, isso? Conversando normal com tava ele, fazendo a doutrina do ladrão. né? E aí eu acho que ele ficou com medo, ele achou: "Esse cara tá tão calmo, que esse cara deve ter um revólver aí, tá só esperando anunciar e vai me matar." Aí ele foi embora. E aí meu amigo olhou conversando com ele, meu amigo morava lá no bairro, ele falou: "Aquele cara tá conversando contigo?" Ele: "É ladrão, cara." E eu sei, ele me falou. Então, assim, outra vez eu fui botar no bagageiro do meu carro, né? Era a quadrilha do Pix, tudo para assaltar. E eu fiquei na minha, tranquilo, tal. E aí, na hora deu errado, eles foram embora e eu fui para casa tranquilo, né? Então a gente não tem que ficar preocupado. Aconteceu, a gente tem que manter a calma, que as coisas vão acontecer o que tem que ser, o que tem que acontecer, né? Não o que a gente quer que aconteça, né? Se a gente tem que passar por algum problema kármico de violência, ele vai acontecer, né? E vai ser uma evolução para a gente. A gente tem que pensar nisso. Então, sempre deletar esse medo. Eu acho que mais de 50% das pessoas que eu conheço, ela tem algum medo. É impressionante. Vou botar 2 terços, né? Então a gente tem que sempre deletar e pensar em outra frequência. É, vamos lá. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, né? Estando Jesus à mesa em casa deste homem Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram a seus discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido Jesus lhe disse: Não são os que gozam saúde que precisam de médico, né? Quem são os fariseus para dizer quem tem boa índole e quem tem má índole, né? Até Jesus, quando chamaram Jesus de homem bom, Jesus chamou a atenção. Por que me chamas de homem bom? Né? Até Jesus, né? Tipo assim, então quem somos nós para dizer isso, né? Essa história se repete até hoje, né? Eu vejo muitos líderes religiosos falarem, né? Até discriminarem, eu vejo muito nas redes sociais o padre Lancelotti, né? Ajudando os moradores de rua, e aí do outro lado muitos líderes religiosos criticando ele porque anda com moradores de rua, que são delinquentes, que são alcoólatras, que são drogados, né, que são bandidos, segundo eles, né? A trajetória depende do referencial adotado, né? Então, assim, até hoje a gente vê essas críticas, né? Quem é pessoa de boa índole e quem são as pessoas de má índole, né? Mas a gente tem que ver o que Jesus falou, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, os pastores, os grandes líderes religiosos, né, que
almoçam com os políticos, que viram políticos e andam com políticos, eu acho que são pessoas de boa índole, né? E não andam com as pessoas que estão doentes, que precisam, né? Então, aqui, nesses exemplos bem simples, que Jesus vai mostrando quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro, né? Ah, mas aquele fulano é um drogado, morador de rua. Quem somos nós para julgar, né? Quem somos, né? Como Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tem pecado, né? E nós? Quantas coisas erradas nós fazemos, né? Então, o grande segredo da vida é a gente aceitar as pessoas como elas são, né? Como no casamento. E o casamento é uma aula muito prática dessa evolução nossa, de aceitar as pessoas como são, né? Imagine você conviver com uma pessoa 50 anos junto, né? Eu tô com 8, né? Eu tive muita sorte, mas às vezes bate diferenças como todo casal é normal, né? E aí tem que vir a empatia, saber conviver com a pessoa, né? Saber aceitar os defeitos, né? Então, eu sempre falo que casamento é uma parte prática da filosofia de saber conviver com as pessoas, né? E a gente não tem que dizer quem é o são, quem é aquilo, tem que andar com aquele, né? Nós também temos muito pecado, né? Nós também temos muitos erros. Então não podemos julgar as pessoas, né? Principalmente no olho físico que ele não mostra como é a verdade, né? Ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Eu gosto muito desse capítulo, o 25. Buscai e achareis. Então, às vezes a pessoa fica, Deus, se o Senhor me ajudar nisso, a minha vida está melhor, vou pagar a promessa. Mas a primeira coisa, a gente tem que ir atrás, né? A gente se ajudar, né? Ir atrás, tentar se curar, tentar mudar. E aí depois o universo contribui com, digamos, um regalo nosso do que a gente merece, né? Ninguém planta manga para colher goiaba, né? Nós só colhemos o que plantamos, né? Pedi e vos dará, buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abre-se-á. Então eu acredito muito nisso, né? O que nós somos hoje, pessoal, foi o que nós moldamos no passado. Nós somos só um reflexo das nossas ações, nossos pensamentos, e hoje nós formamos. O que nós seremos amanhã são as ações, a nossa frequência, o nosso pensamento de hoje. Isso em tudo, tá? Lógico que nós temos alguns itens na vida que nós temos que passar como modo de evolução, mas muito da nossa vida, quem mudou fomos nós, tá? Se nós estamos hoje no ponto que nós chegamos, foi graças às nossas ações e pensamentos do passado. Se você está feliz, ótimo, continue assim. Se você acha que tem que mudar, aí você tem que mudar a tua frequência, teus pensamentos, e aí no futuro você vai mudar outro futuro, tá? Nós somos seres de luz com um poder infinito. O mundo material, a gente fica muito cego, muito preocupado com as coisas mundanas. E aí as portas acabam se fechando porque nesse livro ele fala a gente não tem tanta conexão com o mundo quântico, mas a partir do momento que a gente começa a se despreocupar muito com esse mundo, de pagar a boleta, né, e começa a focar no mundo real, no presente, né? Ele sempre fala no presente, a gente tem que focar no presente, né? Não no passado. Quem foca no passado, né, geralmente tem depressão. Na minha época era assim, assim, sabe? Pessoas com problema depressivo. Quem foca no futuro
daqui 10 anos vou estar assim, muito bom, e esquece de viver o presente, ele acaba sendo uma pessoa com ansiedade, né? Vai ter doença, assim, do pânico, né? Vão ter outras coisas. A gente tem que focar no presente, no momento. Já tem vários livros que foram best-seller que falam muito no agora, né? Então, a gente tem que viver um passo de cada vez e sempre focado no agora. Então, se a gente foca no agora, pedir, a gente terá. Se a gente buscar agora, nós acharemos. Se bater a porta se abrirá, né? Portanto, quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate na porta, a porta se abrirá. Mas sempre focando no presente. E isso, em tudo isso aí tem uma lei primordial, né? A lei da ação. Porque a porta só vai se abrir se você bater. Você só vai alcançar aquilo que você pedir se você pedir. Você só vai achar aquilo que você busca se você buscar. Tudo isso tem que ter a sua ação primeiro. Se não tiver, Isso, bem colocado, Marcos. Ainda vou colocar um item mais, tá? Além da ação, acreditar, com certeza, é a fé. né? Acreditar. A gente tem que pedir e acreditar. Se a gente não acredita, é bem interessante. Estava até falando hoje isso com um amigo meu. Ele disse que está lendo muito psicologia, né? E ele disse que os genes, pessoas que sofreram trauma de guerra, naquela época da Segunda Guerra Mundial, os genes se modificaram. E os filhos dessas pessoas que não sofreram os traumas, eles têm o mesmo, os mesmos genes modificados, como se tivesse sofrido os traumas, né? Então, isso significa o quê? Que nós conseguimos mudar os nossos genes, tá? Por quê? É só acreditar. Os médicos, eles aí já começaram estudos da medicina que tem teorias que a pessoa que é cardíaca, o filho pode ter, quem tem câncer, o filho da família pode ter, o grau é maior, quem tem diabetes também, o pai, o filho pode ter, o neto, né? Mas na verdade é quando você acredita, o teu gene modifica. Então a gente tem que ter ação e acreditar. E aí as coisas acontecem, né? Acreditar, sentir as coisas se modificando e acreditando nela. Então, com acreditar, a gente consegue mudar até nossos genes, de doença, de tudo, né? Aumenta os bíceps, como eu falei pro Daniel. Daniel, você tá gastando dinheiro à toa aí com esse Smart Fit, pô. O ato de acreditar, ele é muito importante. Ação e acreditar. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, né? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente. Ora, sendo maus como sois, sabeis que dá boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, né, Deus não faça a mesma coisa, né? Então, um pai, se um filho pede peixe, ele vai dar uma pedra? Não, é a mesma coisa de Deus, né? Deus, a energia, a frequência, né? Se a gente acredita, aceita, pede e faz ação, as coisas acontecem, né? Eu entendo muito desse ponto de vista. Deus não vai fazer nada para prejudicar a gente. É o nosso Pai, o nosso Criador. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, a ação do trabalho, do acreditar, e por conseguinte a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho.
visto que este põe em ação as forças da inteligência, né? Então, nós temos um poder infinito de materializar as coisas que acontecem com a gente. A gente nem imagina desse poder que a gente tem. Só que muitas vezes a gente usa ele sem saber. E aí a gente traz coisas, materializa coisas que não vão fazer bem pra gente. Então a gente tem que ter esse foco, esse controle da mente, da frequência, da ação e do acreditar. Que aí a gente consegue mudar a nossa realidade. A gente consegue plasmar, tá, o nosso futuro. Tá? Tudo de nós que nós somos infinitamente ilimitados. Tudo que nós quisermos, nós conseguimos. Né? Conectando com o nosso Pai e fazendo essas atitudes. Né? Então é buscar e achareis. Eu gosto muito dessa parte aqui. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros da terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os enterram e roubam. Acumulai tesouro do céu, onde a ferrugem e os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Eis que vos digo, não vos inquietais por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirais vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A vida é muito mais do que nossos problemas mundanos. Pagar boleto, condomínio, prestação da casa, do carro, plano de saúde, escola do filho, né? Eu entendo muito nesse, né? Eu olho muito para esse lado aqui, o que ele fala. Aí ele compara com os pássaros. Observar os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual entre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covarde a sua estatura? Então ele fala, olha os pássaros. Eles não plantam, eles não preparam a terra e não passam fome. Eles têm tudo que precisam, né? Não constrói casa, né? Mas ganham tudo e vivem uma vida tranquila. E aí ele compara. Se Deus faz isso com os pássaros, imagine nós, que somos filhos diretos, né? Por que também vos inquietais pelo vestuário, né? Aqui eu entendo esse vestuário, as nossas coisas mundanas. O boleto, a prestação da faculdade, o aluguel, a luz, o gás, prestação do carro, plano de saúde, os remédios, né? E aí, não, por que também vos inquietais pelo vestiário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, não enfiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir um homem de pouca fé. Então, nós temos que ser como os pássaros, né? Sem essas preocupações que as coisas vão acontecer, né? Teoria é muito fácil. Na prática, vai exigir como eu falo no marketing, tentativa e erro, né? Eu acho muito bonito essa parte aqui, que é do capítulo 25, né? Então nós temos que ser como o pássaro, né? Olha só, isso aqui foi escrito há séculos, né? Há muitos séculos atrás e está muito atual, né? Quantos de nós agora estamos ouvindo aqui nesse grupo não se preocupa com essas coisas, com as vestimentas? Quando eu falo vestimentas, são nossos problemas mundanos, né? Se a gente não paga a luz, ela é cortada. Se não paga a água, cortam a água. Se não paga o telefone, a gente perde, né? Então a gente se preocupa muito com isso, né? E eu chutaria que mais de 80% da nossa vida a gente se preocupa com isso. Às vezes a gente nem quer acumular
é uma coisa exorbitante, mas a gente fica muito preocupado com isso. Os remédios estão caros, isso está caro, a carne, a comida, como é que eu vou comer amanhã, tá? Mas a gente tem que se desligar, se desconectar com o mudando, viver o presente, né? Que aí as portas vão se abrindo e tudo vai acontecendo assim como um passe de mágica. Então, a tarefa que eu vou dar para nós todos aqui é ser como os pássaros, né? Não plantam, não semeiam, não guardam estoque de comida em celeiros, não constrói casas, né? Mas estão aí. Eu nunca vi um passarinho passar fome, tá abatido por falta de comida. Eu já fui criado em fazenda e tudo, sempre vejo eles super bem alimentados, né? Então, não vos afatigais pela posse de ouro, né? Ou prata, ou qualquer moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçadas, nem cajados. Porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, o que ele está falando? Se você vai atrás das coisas, você terá. Tá? Não precisa se preocupar. Tá? No final do mês as coisas vão bater. Tá? Ou vão bater na hora e no momento que tem que ser batida. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é o digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-os assim, que a paz seja nessa casa, e se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela, e não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacude. Ao sair dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digai-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosos do que essa cidade. Cuidado, não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então nós temos que ter a fé. Como é que a gente consegue essa fé de não se preocupar com as coisas mudando, né? Mudando a nossa frequência, pensando no agora, pensando no presente. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, para mim está muito bem colocado já. Tá muito bem explicado. Agora eu pergunto, quem não tem preocupação mundana? Eu tenho. Quem é que eu acredito que quase todos nós temos aqui, né? O plano de saúde, como é que eu vou pagar, o aluguel, o condomínio. A gente gasta muito tempo com isso, né? Eu acredito que todos nós temos essa preocupação. E às vezes não é porque a gente quer acumular o ouro exorbitante. É a preocupação que se você não comprar a comida, amanhã você não vai comer. Se a gente não pagar a prestação da casa, amanhã a gente não vai ter casa, né? Então, nós temos essas preocupações e ele chama aqui homens de pouca fé. Quem tem essas preocupações, a gente tem que acreditar na energia, né, no poder do nosso Pai e seguir a energia. E aí, muitos, como no livro que eu estou lendo, ele fala o mundo quântico, aí tem vários nomes, né, mas é sempre uma descrição do, é sempre a mesma descrição, mas com outras palavras, né? O capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Fala sobre o dom de cura, né? Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai o demônio. Dai gratuitamente, né, o que gratuitamente. Então, as pessoas que têm o dom, mediunidade, da cura, né, o que nós recebemos gratuitamente, nós temos que dar gratuitamente. Aquele dom não é nosso.
É um dom para ser trabalhado, não é para nós usarmos em nosso benefício. Ah, mas eu vi um médium que cobra, vou julgar ele. A gente não pode julgar as pessoas, né? Não podemos, né? Nós somos pecadores também. O máximo que a gente pode fazer é, se um dia essa pessoa chegar, tentar orientar da melhor forma possível, né? Mas julgar não. A gente só pode jogar a primeira pedra se a gente tiver pecado, né? Como Jesus colocou no caso da Madalena. Então, como nós temos, nós não atiramos a primeira pedra. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, escrevei que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Este dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava que não fizesse dele objeto de comércio e de especulação e nem meio de vida. Então a gente não tem que, quando tem esse dom e recebemos gratuitamente, nós só temos que passar ele gratuitamente. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gastam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos na sinagoga, que era um sinal de respeito, né? E os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devora a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. O que acontece com os falsos profetas? Pedindo dinheiro para a igreja, para Deus. Se Deus criou o mundo, se Deus é o dono do mundo, ele vai precisar de dinheiro? Né? É um pouco assim. Eu não consigo encaixar isso. Ah, vamos doar para Deus, como muitos líderes religiosos falam, né? Mas por que Deus precisa de dinheiro? Ele criou tudo. Né? Para que eu vou dar dinheiro para Deus se Ele é o dono do mundo? Né? É uma coisa assim que eu não consigo entender. Então tem muitos líderes religiosos que acabam se aproveitando. Ele fala aqui das viúvas, as pessoas que têm necessidade, que estão precisando de dinheiro e acabam tomando o dinheiro que já não tem para enviar para Deus, que na verdade não é para Deus, é para comprar um helicóptero, para comprar a mansão, a fazenda do líder religioso, ou a roupa de 80 mil, terno, não? Então, assim, é só um desvio, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso, né? A gente vê muito isso no Brasil e no mundo todo. Né? Diz também Jesus: não façai que vos paguem as vossas preces. Né? Tem lugares que cobram as preces. Né? Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva, isto é, abocam as fortunas. A prece é um ato de caridade, de amor. Né? Cobrar alguém que se dirige a Deus por terceiro é transformar-se em intermediário assalariado. Né? Então, assim, quando a gente quer fazer a prece, né, até hoje tem, né, essa questão de cobrar a prece. Eu vi um amigo meu que a avó dele pagou, né, pagou um dinheiro alto, tá? Alto mesmo, para um líder religioso fazer uma prece para ela. Né? Então, até hoje a gente vê isso, né? A prece é um ato de amor, né? É um ato que muda a nossa frequência, né? Que aí a gente se conecta maior com a energia. E a gente não precisa desse intermediário, né? Pagou acho que uns 15 mil, 20 mil para esse líder religioso fazer essa prece. Então, olha só, isso aqui foi escrito há séculos, mas até hoje as coisas acontecem, né? Como ele está aqui condenando. E aí tem os mercadores que foram expulsos do templo, né? Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, bancos,
e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua benção, nem o perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preço. E até hoje a gente vê isso, né? As igrejas fazendo mercantilismo, tá? Isso a gente vê, pessoal, não é os evangélicos são os mais fortes nisso, mas a gente vê isso em todos, tá? No católico, nos centros kardecistas, nos centros de umbanda, de candomblé, tá? Porque não é a religião que transforma o homem perfeito, tá? É o homem que transforma a religião o centro que ele tá? Nós que conseguimos modificar. Não é porque um centro é kardecista que significa que ele seja perfeito, né? É o ser humano que tem os erros, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso, né? Fazer o mercantilismo, né? O mercantilismo é vender, né? Vender a prece, vender a salvação, vender a cura da doença X. A gente vê muito isso em muitas religiões. E essas coisas a gente nem precisa de intermediário se tiver fé, né? Mas quando a gente precisa do intermediário, que é muito bom, ajuda muito, né? Esse intermediário, ele receber esse dom gratuito, ele não pode cobrar por esse dom. Pessoal, finalizamos, tá? Terminamos aí o capítulo 26. Essa é a nossa última aula. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que foi uma bela de uma aula, aprendendo bastante a cada dia. Só agradecer mesmo. O que eu peço assim, a gente tentar praticar essas coisas que vamos aprendendo. Porque é na prática que a gente vai tornando a realidade, vai aprendendo, né? Porque, por exemplo, o que nós debatemos aqui, né, são coisas simples. Mas a partir do momento que você dorme e amanhã se esqueceu, não tentou praticar, isso vai ser perdido. Mas amanhã você acordou, começou o dia tentando praticar, né? Como a gente falou, tentar controlar essas frequências de medo, ansiedade, angústia, né? Preocupação, né? Vibrar numa frequência melhor, viver como passarinho, como aqui o Evangelho colocou, né? Ele coloca aqui que a gente nunca viu um passarinho mal alimentado, magro, passando fome, né? E eles não plantam, não colhem, não estocam comida, apenas vivem, né? E quando nós vivemos o presente, a mágica acontece, as coisas vão acontecendo. Se a gente parar de focar no passado, que teve nossas feridas, as nossas dores, né? Ou ficar pensando no que o futuro vai ser melhor, né? E aí você vai ter ansiedade, isso só vai piorar. A gente tem que focar no presente e não se preocupar com as nossas vestimentas, como diz aqui. Do meu ponto de vista, são nossos boletos, o condomínio, as nossas preocupações mundanas, que não significa que a gente seja pessoa e queira acumular bem materiais. A gente só quer se preocupa com no outro dia ter a cama para dormir e ter a comida, né? Então, quando a gente tenta se preocupar menos com isso e viver somente o presente, as coisas vão acontecendo, tá? Vão acontecendo na medida certa.
é isso que eu queria passar para vocês. Tentar amanhã, né, já praticar isso, né? Nós conseguimos moldar o nosso futuro, tá? Se a gente, o nosso futuro vai depender do nosso presente hoje, como nós estamos moldando, como nós estamos fazendo, tá? Nós estamos controlando nossos pensamentos, nossas emoções, as nossas frequências, né? E eu tento sempre ler alguma coisa, que a leitura ajuda muito, né? Você vê de outras ou outras experiências que outras pessoas passaram, né? Como esse livro. Depois eu vou botar o livro. Estou achando formidável, né? Mas a essência do cristianismo, ela não é você ser um intelectual de muitos livros, é praticar essas parábolas que Jesus colocou, do passarinho, essas histórias que vão mudando, que apesar de ter sido escrita há acontecido há milênios, isso, elas são muito atuais para nossa época, muito mesmo. Eu acho essa do passarinho assim, praticamente é como se fosse uma pessoa que tivesse escrito ontem pra gente, né? Quem não tem preocupação mundana, né? Aqui, acredito que todos nós aqui nessa sala temos, né? Temos uma preocupação que não é de acumular o ouro, é de poder pagar nossas contas, comprar nossos remédios, fazer nossas obrigações básicas, né? Então vamos tentar praticar amanhã. É fácil? Não, mas eu tenho certeza, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ficar perto de conseguir, tá? E Juliano, eu lembro, nossa, isso você falou na palestra do Natal do ano passado. E eu, assim, eu tava filmando, né? E eu prestando atenção demais você falando. E eu guardei isso pra mim. Eu falei, nossa, gente, é, realmente é verdade. Falei, e eu coloquei esse propósito pra mim fazer esse ano. E você não sabe o quanto me ajudou. O quanto me ajudou. Todas as vezes que vem uma preocupação, eu lembro de você falando que a gente tem que ser como passarinho, que não se preocupa com de pagar boleto, de que tem que comprar comida. E a gente tem que usar isso nas situações que a gente não pode controlar. E isso me ajudou muito esse ano, sabe? Não é fácil, tem dias que você não consegue, mas tem dias que você consegue. Você fala assim: esse problema eu posso resolver hoje? Vai mudar alguma coisa se eu me desesperar? Se eu começar a ficar desesperada, tentando resolver? Eu falei assim: aí o que que eu faço? Eu paro, eu falo: não vou conseguir resolver agora. Eu faço uma oração, eu me distraio, vou fazer alguma coisa, eu vou resolver outra coisa que eu posso resolver, né? E aí eu falo: não, esse problema aqui não, eu não vou resolver hoje, é um problema para a Rosa de amanhã. E eu deixo. E é impressionante como as coisas elas vão se ajeitando. Elas vão se ajeitando. Não é tudo que você consegue que dá certo, mas a grande maioria você tira um peso das suas costas. É um peso. E eu assim, e esse ano eu vi uma coisa um problema que há muitos anos eu tentava resolver, e quando eu parei de me preocupar com ele, de tentar resolver ele do meu jeito, as coisas se resolveram de uma forma assim que eu nem imaginei, que eu nem pensei. Então, eu Parece coloquei, milagre. Ela parece, vem e se parece. realiza, né? Exatamente. Eu olho assim, eu fico pensando, falei, meu Deus, eu sofri tanto tempo. E o negócio se resolveu assim, quando o quê? Quando eu parei daquilo, de ser um peso, né? A gente tem uma frase até que fala, né? Solta o que pesa, como é que é? Solta o que pesa e abraça o que flui. E realmente é verdade, gente. Eu usei na prática aquilo que você falou no final do ano, não esqueci até hoje. Falo para outras pessoas e eu carreguei isso para mim e eu coloquei em prática e olha, foi maravilhoso. É libertador. Libertador. Você vai ficando uma pessoa mais leve. Até dá para sentir a energia, é interessante. A É, energia muda quando você começa a ficar mais leve. Parece que você tira uma nuvem de preocupação do seu exatamente. corpo, né? Eu Eu, me eu lembro dessa falo que palestra mesmo, no ano passado. foi no final do ano Natal, nossa, maravilhosa. E eu lembro, e eu ainda falo assim, que um dia eu ainda vou ser igual você, que é calmo, tranquilo, ainda vou chegar nesse ápice.
Eu tô tentando. Olha, meu tratamento da químio, ele me ajudou muito quando eu tenho algum problema assim, eu penso: "Olha, o maior problema é uma cura de câncer. Se conseguir isso, o resto ela vai vir com o tempo". Então hoje o tratamento me ajudou muito nesse ponto, né. Quando você vai no limite ali, as coisas começam a ficar pequeno, né, a gente vê que a vida, ela vale muito mais do que essas preocupações mundanas. Não é Exatamente. fácil, mas a gente vai ficando mais leve, é muito mais gostoso, assim. Você fica mais leve, as pessoas notam que você tá ficando mais leve, né. A gente passa a dar valor àquilo que realmente tem valor. É, o principal é a nossa saúde, a nossa vida, a preocupação mundana, ela vai se resolvendo, tá. Isso não significa que você não se preocupa, que você vai deixar de arcar com as nossas responsabilidades materiais, né. Não, elas vão acontecer no momento certo. Hoje, toda vez que acontece algum problema comigo, eu penso muito nisso. Não vou dizer que todos eu consigo resolver, mas eu tento, acredito, pelo menos mais de um terço, mais de dois terços é resolvido assim, com a minha calma e impressionante. Aí não dá 3 dias, recebo uma ligação e do nada é resolvido o problema. Então a gente tem que ter essa fé. Eu acho essa parte, o último capítulo, ela é muito atual, né? A gente vive num mundo assim que de mudanças muito grandes assim em pouco tempo, que gera instabilidade material, instabilidade de emprego, instabilidade de tudo, né? Profissões que existiam há séculos param de existir, aparecem novas, né? Um mundo de mudanças muito mais imediatas, rápidas, né? Mas que legal que você se lembra dela. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é isso, é viver como um passarinho, tá? Ah, tem preocupação no nosso dia a dia? Tem. Se preocupar vai ajudar a resolver? Não, vai ajudar a te adoecer. Nós vamos ficar doentes, né? Vamos ter atrito com pessoas próximas que nós amamos, próximas de nós, né? Vamos estar de humor diferente, vamos afastar as pessoas da gente. Isso não vai ajudar nada, né? Ah, mas se eu não me preocupar, as coisas não vão se resolver. Vão. Aí é o oposto. Se a gente não se preocupa, as coisas se resolvem no tempo certo. Acho que o tratamento do câncer foi uma lição muito grande para mim nesse ponto. Me deixou mais calmo com essas coisas mundanas, né? Só queria agradecer a presença de todos, tá? E queria pedir isso, fazer como a Rosa falou, a gente tentar, né, melhorar, né, principalmente nessas questões de essas preocupações mundanas nossas, né? Isso impede muito o nosso crescimento, muito mesmo. Eu vou botar depois aqui o livro que eu estou lendo, que ele fala bastante isso, que ele fala mais numa linguagem de físico, né? Ele chama o mundo de mundo quântico. E aí, quando você se conecta com esse mundo quântico, você recebe informação, que é uma frequência, né? E aquilo te dá paz, te dá tranquilidade, né? E além de dar paz, tranquilidade, aquela conexão ela acaba criando um campo eletromagnético que vai resolver aqueles teus problemas mundanos, né? Ele fala mais ou menos nessa linguagem de física quântica. Mas é muito bom. Estou tentando praticar todo dia isso. Ah,